Amém! Mais uma terça transbordo sem fim, e é com muita alegria no meu coração que eu chamo um presente que o Papai do Céu me deu, como amiga, como irmã, como aquela pessoa, irmã de data, aquela pessoa que me ensina tanto. Como a gente fala de trás para frente, do meio para o fim, do meio para o começo, mas a gente entende perfeitamente. Então é com muito carinho, com muito prazer, que eu chamo a Maír Sauí, da família Sauí, vai estar transbordando conosco aqui nessa manhã. Desde já, já quero te agradecer, minha irmã, por você ter se posicionado e estar aqui transbordando com a gente. Que você possa inspirar pessoas aqui nessa família e pessoas que vão te ouvir daqui para frente a também contar as maravilhas do Senhor. Fica à vontade, estamos aqui querendo te ouvir Deus falar através da sua boca. Vem para cá, Maísaui. Bom dia, amém. Estou eu aqui de novo com o coração ó, batendo, parece que vai estourar meu peito. Mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor, né? Eu ouvi semana passada a Zita falando e eu falei, é isso aí, vamos testemunhar o que o Senhor tem feito. E eu tenho muitas coisas para falar das minhas experiências e eu vou fazer um resumão da minha trajetória com Deus. E eu convido você a também fazer isso, porque vamos trazer à memória o que nos dá esperança, né? Quando a gente vai lá e dá uma olhada em tudo a sua trajetória, você só tem que glorificar o nome do Senhor, porque você vê que quando você conhece, você tem uma experiência com Ele, quando você conhece Ele. Quando você não conhecia, você também tem uma experiência, ainda que você não tivesse noção que Ele cuidava de você o tempo todo, né? Eu fiz um resumão aqui, gente. Se eu estiver olhando para lá, é porque eu fiz um caderninho para eu não me perder, porque senão eu começo, vira uma bagunça, tá bom? Então, olha, em primeiro lugar, eu quero, né, assim, se agradecer a Deus por este momento, essa oportunidade, e dizer que realmente o Senhor, Ele cuida de mim todos os dias, que o maná dele vem fresquinho ali, olha. Até esses dias eu pedi o que eu ia falar. Para amanhecer domingo, eu acordei, acho que eram umas 3h30, 4 horas, e aí eu vim para cá para poder escrever o que, sabe, era nítido, parece que o Senhor, assim, ele limpou minha mente e falou, é isso que você vai falar, porque eu tenho várias coisas para contar, né? E aí, para amanhecer na segunda, eu falei, Senhor, me dê uma palavra que assim, o seu nome seja exaltado. E ontem foi o Salmo 40 no estudo das 6. Aí eu falei, meu Deus, o Senhor é tremendo. E eu não vou deixar de ler aqui, lógico, né? Vou ler, tá? O Salmo 40, do 1 ao 8. Eu esperei pelo Eterno. Finalmente, ele olhou para mim. Finalmente, ele me ouviu. Ele me ergueu do fosso, tirou-me do fundo da lama. Ele me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar de que eu não escorregaria. Ele me ensinou a cantar sua mais nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus. Cada vez mais pessoas estão vendo isso. Elas entendem o mistério, abandonando-se nos braços do Eterno. Abençoados são vocês que se dão ao Eterno, que viram as costas para as coisas certas do mundo e ignoram que o mundo adora. O mundo é um enorme armazém das maravilhas do Eterno, dos pensamentos de Deus. Nada e ninguém se compara. Comecei a falar de ti, relatando o que sei, e logo me fugiram as palavras. Nem números, nem palavras conseguem te explicar, Senhor. Fazer algo para ti, levar algo para ti, não é isso que procuras. Ser religioso, agir com devoção, não é o que estás pedindo. Então, abriste meus ouvidos para que eu pudesse ouvir. E logo respondi: estou indo. Eu li na carta o que escrevesse sobre mim, estou indo para a festa que estás preparando para mim. Quando a palavra de Deus entrou na minha vida, ela se tornou parte do meu ser. Isso aqui eu finalizei. Amém? Então eu vou contar aqui. O meu nome é Amair, para quem não me conhece ainda, que eu estou vendo que tem gente nova na sala, mas não vou ficar olhando muito, senão vou me perder. E
tenho 50 anos, sou casada, cabeleireira, 4 filhos, 4 netos, um está nascendo aí finalzinho de julho, começo de agosto, Gabriel. Então, sou uma pessoa que eu posso dizer muito abençoada pelo Senhor, com muitas lutas, muitas vitórias. Quando eu nasci, eu fui batizada na Igreja Católica, mas nunca frequentei. E eu cresci assistindo assim, o ocultismo, muito nova eu ia em cartomante, fazia a brincadeira do copo, de consulta aos mortos, essas coisas assim, era normal, livre, tinha medo, mas eu estava buscando o sobrenatural de Deus. Mas a gente, né, sem conhecimento, não tem, né, nem como ser, né, assim, nos julgarmos, né? E o meu maior sonho era casar e ter filhos. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu ficava, né, lá no varejo, que era uma lojinha onde revendia os frios, que o meu pai era representante. E tinha que encher o tempo ali. Aí eu fiz uma promessa que eu ia ler a Bíblia inteira. Aí tinha aqueles. Eu não sei, né? Se o pessoal vendia livros nas casas, era uma Bíblia grande, eu comecei a ler, levava aquela Bíblia lá no balcão, ficava lendo, mas sem a revelação do Espírito Santo. Então eu comecei a achar que estava pior do que eu ali, as histórias, né? E embora assim, eu não tivesse essa concepção de pecado ainda, eu posso dizer que até quando a gente era mais novinha, que eu nem precisa confessar. Aí a gente fica, né, assim, meio que queria inventar pecado. Eu respondi para minha mãe. Só que a gente também escondia umas coisinhas assim que a gente sabia que não podia saber, né? Hoje a gente vai ter entendimento disso. E aí, eu sei que não consegui cumprir a promessa de ler a Bíblia inteira. Aí, com 16 anos, eu já tinha o salão. Talvez por ter sido forçada a trabalhar em algo que eu não gostava, muito cedo eu me decidi, né? Assim, a ter salão com a ajuda da minha mãe, com a instrução, porque eu gostava de cortar cabelo. Então, com 16 anos, meu pai montou um salão para mim e eu comecei a trabalhar. Com 17 anos, eu conheci meu marido. E foi um relacionamento assim, talvez porque eu sonhava em ter uma família perfeita, a família Doriana, eu achava que vou construir. E aí eu tinha aquela dependência emocional. Quando a gente discutia, brigava, parecia que o sol não nascia. Mas na verdade eu estava buscando preencher um vazio que só Deus podia preencher, né? Então assim, fui buscando coisas para preencher esse vazio, né? Hoje eu entendo isso, por isso que eu falo, a maturidade, né, assim espiritual, cristã que a gente vai tendo, você olha como também a gente aprende a olhar com, né, com amor para aquela criança que assim, né, trilhou caminhos e aí buscando uma coisa, fez tudo errado. E hoje eu falo assim, eu consigo olhar com o mesmo amor que o pai me olhou, sabe? E me olha, né? Então, eu sei que era essa dependência emocional. Tanto que depois eu até comecei a ir na igreja, aí participar do terço, mas a hora que falava, né, o Pai Nosso, seja feita a tua vontade. A minha vontade, porque eu estava tão apaixonada, novinha, era que, Senhor, que seja essa a tua vontade, porque eu tinha medo que a vontade do Senhor não fosse essa para mim. Então, a hora que eu falava, seja feita a tua vontade, eu ficava meio assim na dúvida, né? Horrível isso, mas são coisas que eu falo, foi muito marcante para mim, né? E tudo isso faz parte do processo. Então, quando a gente, né, discutia, era muito difícil para mim. Aí, assim, aquelas coisas de estar errado, aí eu falava, eu queria, né, nascer de novo, eu queria morrer e nascer de novo. Aí, assim, uma época eu achei que era um espírito de morte, hoje eu compreendo também que é o processo que Deus quer que a gente faça, nasça de novo, né? Só que para nascer de novo a gente tem que morrer. E aí é aquela coisa, hoje a gente consegue entender, mas vai ali, né, pedindo sem ter noção. E quando eu casei, né, que eu casei com 18 anos, eu falei, o casamento é para sempre. Como se vai ser assim. Então eu tentava com as minhas próprias mãos, né, assim, né, fazer dar certo. Quando brigava, eu, me desculpa, eu me humilhava, aquela dependência toda que assim muitas mulheres conhecem isso, né?
Aí eu conheci a Doroteia em 92. Eu casei em 91. Eu já casei grávida, de 4 meses. Aí eu conheci uma cliente, a minha mãe espiritual, minha amiga até hoje, e ela falou de Jesus para mim, porque até então eu falava que eu tinha ido no Espiritismo, que eu tinha ido ali, e ela falou, lá não tem Deus. E ela falou lá de Deuteronômio, eu vou até ler aqui para ficar gravado, porque isso me tocou muito, né? Eu vou dar uma resumida aqui do 10, tá? Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte ao espírito de adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Eu não queria ser lançada fora, eu queria estar na presença de Deus, mas eu buscava por caminhos errados, né? E, e eu também gostava dessa coisa de sobrenatural, aí misturava tudo, né? E eu sei que ela fazia grupo de oração em casa, e eu, né, participei. E lá eu aceitei Jesus. Eu chorava muito, muito, quando vinham ministrar, quando tinha os louvores, quando estava falando, eu só chorava. Hoje eu falo assim, era como se o meu estômago fosse apertado igual uma esponja, e eu sentia que as minhas lágrimas lavavam aquele, sabe, aquela esponja suja. Eu, assim, foi uma libertação no choro, né? E coisas que eu não conseguia entender, mas eu creio que o Espírito Santo fez, porque ele precisava me limpar de uma bagagem para eu poder ter forças para caminhar. Eu não tinha entendimento, era imatura, e também tão focada, porque quando eu casei, em 10 anos eu fui tendo todos os filhos, era trabalhar, cuidar dos filhos, viver as experiências que o Senhor dava, porque tivemos muitas experiências em cirurgias, né, com os nossos filhos. A minha terceira filha nasceu com cisto no ovário e foi acompanhado com muita oração de muitas pessoas, muito crescimento espiritual, muita, mas ainda bebezinha, mamando ainda, como um bebezinho chorão que chora, pede para o pai, mas esse compromisso de estar na presença, esse prazer de estar na presença do pai, é que a gente só vai adquirindo às vezes com o tempo, né, com a maturidade. Eu sei que quando a gente discutia, eu e meu marido, em meio a isso, eu ligava para essa minha amiga. Ah, ele falou isso, só ora, né? Clama o sangue de Jesus, não fala nada. Então, assim, eram orientações que ela me pegou pela mão mesmo para me ensinar. Eu louvo muito a Deus pela vida dela, por todas as mulheres que passou pela minha vida, que me acompanhou, que me ajudou. Eu vou dar uma corrida aqui, porque eu tenho medo depois né, de não conseguir terminar. Não tenho medo, não. Eu quero que eu feche aqui. Aí eu comecei a ler a Bíblia, mas eu não queria saber de ir na igreja. Eu só queria ler a Bíblia. Eu não queria pastor, não queria padre, não queria ninguém. Só que aí Deus começa a falar e ela falou: você precisa ir na igreja, Maír, você precisa buscar. Aí eu comecei a fazer uns cursos por correspondência. Não sei nem como chegou isso em mim, um livrinho que eu respondia, mandava, era gratuita a postagem e recebia outro. Olha, eu falo assim, tem mistérios que até hoje eu não sei, mas eu tinha sede, eu queria aprender mais, né? E aí eu sei que um dia eu abri a palavra do Senhor em meio a tantas lutas ainda, né? E eu li em Provérbios 16:1, que aqui fala assim: o homem mortal faz planos elaborados para a vida, mas é o eterno quem tem a última palavra. Nesse dia eu entendi, né? Assim, eu entendi que eu estava tentando ter uma família perfeita pelas minhas mãos. Então, o que que eu fiz? Eu achei o quê? Ah, eu acho que eu desobedeci o Senhor porque eu tinha que ter consultado a Deus, mas eu não conhecia o Senhor. Por que que eu não aceitei Jesus quando eu era nova, jovenzinha? Não teria passado por tantas coisas? Senhor, se o Senhor sabia que ia me dar um marido ciumento, por que que, sabe, o Senhor permitiu? Eu culpava Deus, mas aí eu falei, bom, eu entreguei, né, para Deus. Falei, Senhor, se o Senhor não tem ele como meu marido, achando que Deus ia me castigar tirando ele. Olha a idolatria aí, né? Aí eu falei, pode tirar ele, mas não saia da minha vida. E o Senhor me ajuda. Aí Deus começou a trabalhar.
em mim, sabe? E aí, assim, nesse tempo, meu marido jogava bola, né, futebol, e um pessoal da Nazareno convidou ele para ir para a igreja, para nós irmos, e nós fomos de terça-feira, era a terça de libertação, era cura e libertação. Aí lá nós fomos batizados, mas eu queria ir mais, porque a hora que o culto terminava, eu falava, eu quero mais, mais. Aí eu pegava fita, né, de vídeo alugada, e as pessoas me emprestavam, e eu assisti os louvores do filho do Costinha, não sei quem, né, viu esse testemunho. Eu, assim, ai, ficava maravilhada com o que Deus tinha feito com aquela família, com aquela restauração, né? E, e era muito bom. Então, assim, às vezes, estudo bíblicos da igreja, né, da graça, tudo eu tinha, eu conseguia imprimir, não sei como, gente, mas eu ficava lendo, e era ministério de cura, era de libertação, até às vezes eu comento que minhas crianças pequenininhas, né, às vezes com dor de ouvido, eu ia para a sala, não tinha TV a cabo, e a Globo encerrava meia-noite, 1 hora, então eu ia para o canal da Universal. Lá eu ouvia as orações, as pregações, né? E aí, quando eu me converti até no começo, meu irmão falou: olha, você é daquela igreja que o pastor, né, lá chutou a santa? Eu não, porque aí eu também aprendi que eram várias igrejas, mas eu falei, gente, é um momento de falta de entendimento que ele teve ali, de sabedoria. Mas eu fui muito abençoada. Por quê? Né? Porque eu consegui entender, embora não era o que eu queria seguir. Então, assim, tudo você precisa filtrar, pegar. Deus, ele me dava esse discernimento, mas eu não tinha essa noção que era um discernimento, né? Então, assim, aí eu sei que eu adorava os testemunhos, eu acabei mudando a vestimenta, eu ia na Nazareno, mas eu tive que fazer uma mudança em mim, na vestimenta, e não era assembleiana, mas quem achava que era, porque Deus tinha que trabalhar uma área, né, em mim. A minha mãe não se conformava, porque achou que eu tinha virado uma beata mesmo, cabeludona, não, mas eu raspava a perna, tá? Mais ou menos. Acho que clareava os pelos, sei lá. Aí nós não íamos tanto né, à igreja, porque meu marido não queria que eu fosse fanática. Então, assim, eu sei que tudo eu tinha essa vontade de entrar de cabeça. Eu sempre fui muito assim, de entrar de cabeça. Glória a Deus que eu entrei de cabeça nessa sala, né? Estou aqui transbordando. E, mas era algo assim que eu tinha vontade, mas eu sei também que eu precisava de alguém para poder falar da minha vida. Eu tinha necessidade, eu não conseguia, assim, só falar para Deus. Eu talvez precisasse de uma figura humana, que mais para frente Deus trouxe essa pessoa para mim, né? E aí os filhos foram nascendo. Aí em 97, meu marido foi convidado para uma reunião da Donep, aonde a gente conheceu um pastor que a gente começou a frequentar aos domingos. Aí tinha célula durante a semana, mas meu marido estava trabalhando muito, viajando, mas a gente frequentava. Lá nós participamos de uma vigília e teve revelação. Eu fui batizada em línguas. Não, aí eu falo assim, eu não desenvolvi. Aí essa minha mãe espiritual falava assim, por quê, Maíra? Às vezes a gente quer ter entendimento, a gente precisa se soltar, se lançar para isso. Hoje eu entendo mais, porque depois também vieram outras opiniões sobre línguas estranhas. Ah, não é de Deus e não sei o quê, você não tem que saber discernir, aquela coisa toda. Hoje eu já tenho uma visão, entendeu? Eu tenho já um conceito por Deus, oro em línguas, mas no particular. São coisas que a gente vai aprendendo. Em que momento fazer, como fazer, né? Porque também acho que em 2000 teve uma explosão aí né, dos pentecostais, e aí muita gente foi, né, levado, né, pela multidão, mas se perdeu e confundiu tudo. Mas não vem ao caso falar aqui. Aí também fizemos o curso Casados para Sempre, Mônica, né, assim, lá com o pastor Jason na época. E onde teve, até ontem eu comentei sobre a cura interior, que eu percebi que Deus ele tinha um plano para mim, que eu estava aqui realmente não era por vontade dos meus pais, do meu pai, ou às vezes eu não estaria aqui, né, porque foi lançada uma palavra que era para eu morrer se fosse mulher, coisa assim, sabe? E não nascer, né? Mas aí a gente começa a ver, fala, nossa, então Deus vai tratando,
assim, tive uma cura nisso, de entender o amor de Deus para mim, ainda que alguém não fosse capaz de me amar como eu precisava ser amada, né? Aí em 2000 nós mudamos para Limeira, meu marido precisava fazer faculdade, e nós tínhamos que estar lá, porque eu já estava com 3 filhos, trabalhando, e ele viajando, eu sozinha, 3 filhos pequenos. Aí eu mudei perto de uma igreja da Assembleia, comecei a ir, e eu levava as crianças. Ele ia para faculdade, eu levava as crianças. Era uma igreja bem tradicional, só que aí também acabei que eu não queria ter 2 caras, eu queria, assim, era muito, assim, tradicional, homem de um lado, mulher do outro, as roupas. Aí, às vezes, eu estava lavando a calçada e uma senhorinha de, né, assim, de oração passava, via eu de bermuda e camiseta regata. Aí eu ficava envergonhada. Então eram coisas que hoje também eu tiraria de letra isso, mas na época não, porque aquela, né, necessidade de aprovação para as pessoas, que eu aprendi muito na sala, necessidade de aprovação aqui. Graças a Deus, eu falo, tá tudo certo. Se eu fizer errado, tá tudo certo, né? Porque Deus pega isso e transforma em bênção e faz dar certo no final. E aí, um dia, limpando a minha, né, essa minha cozinha, aí eu falei, Senhor, de novo, eu vou parar de ir na igreja, aí as irmãs vão cobrar. Mas aí Jesus falou para mim, no meu coração, eu senti, ele falou, sabe o que é me seguir? É seguir os meus passos. O que eu faria nessa situação? O que eu faria naquela situação? Aí eu falei, é isso mesmo. Eu não preciso estar dentro da igreja para estar seguindo a Cristo. Eu preciso, né, assim, conhecer e fazer o que ele quer, que é o colocar em prática, que a gente fala isso. Não adianta aprender e não pôr em prática, né? Aí, em 2004, a gente retornou para Campinas. E aí os filhos, né, eu estava com 4 filhos. Aí, como eu namorei 6 meses escondida do meu pai, namorei 1 ano e 4 meses e já casei, a gente não saía, não, né, não passeava. Aí, os filhos criados, aí eu resolvi não ter mais filho, embora a gente quisesse, né, ter 6 filhos, mas paramos em 4. Graças a Deus, Deus deu juízo antes de dar mais 2 filhos. Senão eu ia trabalhar dia e noite. Eu falei, não tem como, né? E aí nós começamos a sair, fazer noitada. E a noitada, você sabe, né? Às vezes, para o lugar ficar bom, para a música boa, você começa a beber, vai bebendo, e quando você vê, vai trazendo um abismo, que um abismo chama outro abismo, e assim vai indo, né? Buscando cumplicidade no casamento. Vamos ser amigos, vamos, sabe? Ainda com as minhas mãos. Mesmo que Deus tinha falado comigo lá atrás, que era Ele, entendeu? Posso fazer plano, mas é o plano dele. Mas eu ainda não me sujeitei ao Senhor. E aí, eu sei que eu passava muito mal no dia seguinte, à noite, né, assim, de manhã. Aí, assim, né, sabia que eu tinha desagradado a Deus, talvez por muita culpa. Aí a culpa reinou em mim, assim, de uma forma absurda. Era culpa e mais culpa. Achava que eu não podia voltar mais na presença do Senhor, né? Porque eu tinha jogado fora a minha experiência com Ele, eu não era mais digna daquilo. E essas conversas todas, que quem já passou por isso sabe o que é uma ladainha, né? Mas às vezes, nós visitávamos igreja e Deus toda vez usava alguém para falar comigo. Sempre. Ele vinha falar, meu marido falava, mas o que ele quis dizer? Eram coisas no meu íntimo ali, que às vezes, né, no momento que eu chorava ali, o Senhor, ele estava ouvindo e estava atento, e eu falo, era o Espírito Santo clamando dentro de mim, porque eu não conseguia, sabe, com gemidos inexprimíveis, enquanto eu chorava, o Espírito Santo clamava pela minha vida. E aí, eu sei que os filhos já estavam já assim, né, assim, começando a entrar numa adolescência, ele viajando muito. Aí, final de semana era quando a gente estava junto, então não podia passar os problemas. Era bem assim, sabe? Eu não falo estressante, mas era bem cansativo, era bem assim, muita carga para mim, né? Em 2012, Deus me pediu um posicionamento, porque eu falei, chegou a hora, eu preciso me posicionar e não buscar mais isso, essa cumplicidade dessa maneira, sendo amigo, saindo para beber, porque eu não sou colega, eu sou esposa dele. Eu não posso ser a amiga, colega que, sabe? Eu acho que era uma imaturidade nossa, talvez,
o que tinha que ter namorado no começo, mas a gente inverteu tudo, né? Assim, os processos. Aí, né, você vai, né, assim, você vai tendo uma noção disso e ver que precisa fazer, mas ainda pelas minhas próprias mãos. Em 2014, a gente conheceu uma pastora, a pastora Sueli, era uma igreja pequenininha, ela trabalhava com libertação, e ela deu muita oportunidade para que as minhas filhas pudessem lá louvar, para que eu pudesse estar lá louvando, contando um testemunho, às vezes trazendo uma palavra. Eu lembro que uma vez eu fui, eu não sabia nem o que eu ia falar, eu falei sobre o Salmo 139, né, assim, contando desse meu jeito, né, Mônica? Aqui. Mas Deus sempre usa né, alguém ali, Deus toca no coração de alguém, e foi bênção. Assim, passos de formiguinha, eu fui tendo essa confiança, porque eu era muito insegura, né? E aí, Deus levanta minhas filhas de uma maneira assim muito linda, elas se batizam, né? Aí a gente passa a ter assim, estudo bíblico em casa, só eu e elas, só. Nem meu marido, né, assim, ele não participava, porque a gente começava 8 horas, terminava meia-noite. Aí a gente falava, nós precisamos focar. Mas a gente contava o que tinha acontecido durante a semana, aí dava um conselho, aquela coisa toda que é muito gostoso. Isso é o viver irmãos, né? E é por isso que as igrejas, né, assim, prezam tanto essa comunhão com os irmãos, a presença, né? Por causa disso, né? E aí eu sei que em 2015, nesse período todo que a gente foi fazendo estudo, aí a gente começa a ver que você vem trazendo uma carga devido à pastora Sueli, ela assim, ela adotou a minha família orando em prol da gente. Então Deus vem trazendo à luz, né? O que está oculto, o que precisa de libertação, o que era maldição hereditária, as atitudes que trazem maldição para você, né? E pelo YouTube eu conheci isso, né? Também teve o pastor Oswaldo Lobo, que ele também, assim, num dia de limpeza na minha casa, ele falou algo que foi, assim, libertador, né? Mas deixa para uma outra hora. E aí eu fiquei pensando naquilo. Tem maldição hereditária. Lógico que quando a gente pensa, a gente fala assim: pronto, a culpa é dos meus antepassados e está tudo resolvido, mas não é. Aí você vai, né? Assim, Deus vai trazendo a luz, Deus vai trazendo esclarecimento. Nesse período, a minha filha estava casando, aí o meu sogro já morava com a gente. A minha mãe estava no processo de quimioterapia e cirurgias com câncer, que foi algo lindo também. Eu já comentei que eu preciso entrar um dia para contar esse testemunho dela, né? Porque toda essa trajetória de Deus tratando esses 4 anos dela foi um crescimento espiritual muito grande para mim. Algo assim que lindo, lindo. Eu assim, talvez eu precise escrever mesmo para eu não me perder e não chorar. Então foi um crescimento muito lindo, né? E eu falo assim, Deus é tão perfeito que às vezes você vendo alguém indo embora da sua vida, sabendo que era um câncer que ia realmente, né, não teria cura, mas você vê que Deus vem trazendo neto para falar, se renova, tudo se renova, Maír, né? Não é um ciclo de começo, meio e fim, mas vai se renovando. E aí hoje a gente vê que, lógico, um dia nós vamos partir daqui, mas nós estaremos vivos e nossos netos pela descendência, sabe? Pela bênção que a nossa vida trouxe sobre a vida deles, né? Vai trazer sobre a vida deles. Então, assim, é muito lindo, é muito gratificante, é muito bom você, né, assim, assim, enxergar isso, que isso aumenta a fé, nos fortalece, né? Mas eu não ia mais em igreja, era só mesmo pregação pelo YouTube. Em 2019, foi um ano assim, que teve uma mudança, algo muito, assim, explosivo, né, de acontecimento, mas uma outra vez eu conto também. E foi onde minha mãe faleceu, aí 2 filhos casaram, eu estava fazendo um curso pela Igreja Ágape, retomando a família. Nesse curso, Deus me curou de muitas mágoas no meu relacionamento, né? E, e aí, assim, essas mágoas nossa, desbloqueou muita coisa, né? Assim, abriu para que eu pudesse, assim, né, ir para uma nova etapa. E, e como esse processo, né, da minha mãe, como eu falei, me levou para um outro nível,
de maturidade, mesmo como pessoa, porque assim, uma enfermidade faz a gente crescer muito, né? Os nossos valores mudam muito. Eu sei que nós entramos em crise, eu e meu marido. Talvez o luto da minha mãe, toda essa mistura. Aí você fala: minha vida é curta, eu preciso viver e viver bem. Eu não posso ficar nessa farsa de família perfeita. Aí você traz tudo à tona e é aquela coisa toda. Nós quase nos separamos. E um dia eu estava na lavanderia e eu falei para Deus: o que eu faço, Senhor? Aí ele falou: chegou a hora de vir tudo à tona. Sabe quando você tem um pensamento de uma pergunta que você faz, um pensamento que não tem nada a ver? Eu falei: ai, Amaí, Amaí, oi, oi. guarda aí, do ano de 2019 para cá, vindo tudo à tona e entrando a crise no casamento. A gente vai parar e a gente vai guardar para a semana. A gente vai fazer um Netflix. Parou aqui, anota no seu caderno e você vem botando no seu caderno da sua mãe, para que a gente Tá, possa completar. A gente não pode deixar de ouvir o que Deus quer falar. E não vamos correr com esse transbordo. tá Agora eu bom. quero te agradecer, segura daí e a gente volta semana que vem e eu tenho certeza que você não vai perder. Fique na paz, amanhã a gente continua com você semana que vem. Beijo no seu coração. Estaremos amanhã na quarta estratégia juntinho aqui com você.